Domingo passado nós falamos, e você ouviu aquela cantata, aquelas músicas tão bonitas, que falavam sobre o soberano rei, aquele que veio para reinar, aquele que vem transformar e abençoar a vida daqueles que creem em Cristo Jesus. E nós pensamos um pouco sobre a missão de Jesus. Eu vim pregar boas novas aos pobres, o ano aceitável do Senhor. Hoje eu gostaria de pensar um pouco sobre a missão dos discípulos de Jesus. Você é um discípulo de Jesus? Olha, ficou fraco aí. Você é um discípulo de Jesus? Ainda não ficou muito bom. Você é um discípulo de Jesus? Isso com convicção. Qual é a minha missão e qual é a sua missão? Por que nós nos reunimos? Por que nós somos chamados de cristãos? Por que nós somos identificados como discípulos, como aprendizes de Jesus? Por que nós reconhecemos Jesus como mestre? Você vai se lembrar que Jesus, na noite anterior à crucificação, sentado com os seus discípulos na mesa da última ceia, fala com eles e diz: olha, vocês me chamam Senhor e Mestre, e vocês fazem bem porque eu sou exatamente isso. E se eu, sendo o Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés de vocês, vocês devem fazer isso uns aos outros, aprender comigo. Jesus é aquele que nos convida: vinde aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. E nós esquecemos essa dimensão de Jesus como nosso mestre. Então existem muitas pessoas que têm essa experiência com Jesus, que Ele é o seu Salvador. E creem, de fato, que Jesus o salvou do inferno e que vai prover uma eternidade na presença do Senhor. E se relacionam com Jesus como seu Salvador. E estão esperando o céu chegar, a oportunidade de ir para os céus. Tem outras pessoas que têm um relacionamento com Jesus como seu Senhor. Ele é Senhor sobre todas as coisas, especialmente Senhor sobre os problemas que me atrapalham. E sendo o Senhor sobre esses problemas, Ele está à disposição, ou seu poder está à minha disposição para resolver os problemas que eu entendo que atrapalham a minha vida. E uma das características, uma das dimensões do nosso relacionamento com Deus, que nós esquecemos diversas vezes, é que Ele é mestre. Ele quer nos ensinar este relacionamento. O discípulo é um aprendiz. O discípulo é alguém que enxerga em Jesus, que está envolvido nesta dimensão de aprendizado. O nosso certificado de batismo, nosso certificado de novo nascimento, é um certificado que nós temos falado, não é? É o comprovante de inscrição no curso de discipulado com Jesus. Nós agora vamos ser eternos aprendizes. Até a hora de entrarmos na presença do Senhor na eternidade, estamos aprendendo constantemente. Não importa quanto tempo você esteja na igreja, é tempo de aprender as novas realidades, os novos desafios, diante daquilo que a própria vida nos impõe. Das próprias realidades que vão chegando e que não faziam tempo, ou não faziam parte do tempo de Jesus. Já pensou, meus irmãos, se você fosse viver, você já deve ter ido para o interior, em que as pessoas dormem com as galinhas, não é? Escurece, fica um breu tremendo, tem televisão, não tem celular, não pega, é um lugar... E aí o tempo gira de outro... É uma outra dinâmica. O tempo parece que vai mais devagar. Nós, como cristãos, precisamos aprender a ser aprendizes de Jesus num tempo e num ambiente urbano como o nosso, em que o tempo foi acelerado. E a gente acorda já correndo, desesperado, e passa um dia, tem tantas atividades que a gente não conseguiu dar conta, e está sempre ansioso, está sempre devendo alguma coisa, porque a gente termina o dia e as 24 horas nunca são suficientes. E aí a gente fala assim: nossa, mas Jesus disse que veio me trazer uma paz no coração, e eu vivo angustiado, vivo nervoso, vivo irritado num mundo assim. Talvez a gente ainda não tenha aprendido com Jesus a como lidar com estas coisas que o mundo traz para nós.
A missão, meus irmãos, e eu quero falar sobre a missão dos discípulos, toda missão é uma incumbência que alguém tem que executar. Você tem suas missões. Eu, desde pequeno, olha, a minha missão era colocar o lixo na rua, por exemplo. A minha missão, a gente morava numa rua sem asfalto, e quando chovia era um barro só, e a minha missão era limpar o sapato do meu pai. Tinha que tirar o barro, limpar, engraxar, deixar bonitinho o sapato para ele. Era a minha missão, era uma incumbência que eu tinha para realizar. Mas a missão na Bíblia, é uma tarefa que nós temos para exercer, mas ela vem com um mandato. A missão é sempre um envio de uma pessoa para exercer alguma coisa no mundo. Essa é a missão. A igreja foi chamada, e você e eu, como discípulos, fomos enviados ao mundo para realizar algo, para exercer algo. A nossa vocação é um jeito, é uma maneira como Deus se manifesta no mundo. Pense nisso, que onde você está, lá no seu trabalho, lá no seu condomínio, na sua vizinhança, na sua família, você é alguém que foi enviado a eles para executar uma tarefa, para manifestar concretamente o seu mestre. Jesus vai estar neste lugar, estará diante dessas pessoas através de você. Então, essa é a nossa missão, manifestar o nosso mestre. E eu queria que você guardasse também alguns verbos na sua cabeça. Nós já aprendemos que missões se faz com orar, ofertar, mobilizar e ir. E a missão dos discípulos de Jesus, ela é proclamar, é encarnar e é servir o reino de Deus. Nós estamos envolvidos com a missão de Deus. Desde que Adão e Eva pecaram, Deus está numa missão, está exercendo uma tarefa que Ele se impôs de resgatar a sua própria criação. O ser humano que caiu e a própria criação que foi afetada por este pecado. É um trabalho que Deus está realizando e que nos convida a participar. Por isso que ali em Lucas, capítulo 9, de 1 a 6, diz assim, reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Queria convidar você a orar mais uma vez. Pai querido, tua palavra foi lida e nós pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito venha aplicá-la em nosso coração. Que o Senhor nos conduza ao centro da tua vontade. Que o Senhor ilumine a nossa mente para compreender, ó Deus, a tua boa, agradável e perfeita vontade. E que o Senhor venha sobre nós com poder, para sermos capazes de obedecer, ó Deus, ao teu mandato. É a nossa oração no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Proclamar, encarnar e servir ao reino. Sair pelos povoados pregando o evangelho e curando pessoas de todo tipo de doença, curando pessoas por toda parte. Eu sei que esse é um tema que por vezes nós, mais conservadores, temos dificuldades de lidar com ele. Mas eu quero pensar com você, trabalhar em cima desse texto, para termos alguns vislumbres, termos uma direção do que Deus quer fazer conosco. E a primeira lição que nós precisamos aprender aqui é que, como discípulos de Jesus, nós precisamos crer em Jesus. Reuniu os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade. Primeira questão, você precisa crer que Jesus é capaz, ou que Ele é tudo o que Ele diz ser. Nós já vimos aqui a respeito daquele argumento que diz que Jesus, ou Ele era louco, para dizer e falar tudo que dizia, que ensinava, ou Ele era um mentiroso,
falando tudo aquilo, louco porque ele dizia uma coisa que ele não ia ser capaz de fazer, mas ele mesmo acreditava. Ou ele era um mentiroso porque ele dizia que ia fazer, mas sabia que não era capaz de fazer, ou então ele era o que dizia ser. Tem essas três alternativas: ou louco, ou mentiroso, ou ele estava falando a verdade quando dizia que ele era o Filho de Deus e fazendo todas as coisas que dizia fazer. Quando você lê o que Jesus faz nos evangelhos, como ele caminhava, o que ele tratava na vida das pessoas, você não se entusiasma de ouvir aquelas coisas, de perceber Jesus curando as pessoas fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, libertando dos demônios, transformando a vida das pessoas? Você não fica entusiasmado com isso? Você não fica admirado com essas questões? Mas quando chega na sua vida, você não crê que Jesus possa curá-lo, possa transformar as circunstâncias nas quais você está, não acredita que vai ser capaz de vencer os seus pecados, as suas dificuldades, as suas lutas. Você, inclusive, tem dificuldades de entregar as coisas ao Senhor Jesus, de cultuá-lo verdadeiramente, prostrando-se aos pés de Jesus e rendendo tudo que você tem, tudo que você é. E no fundo, existe uma incredulidade dentro de nós. Será que Jesus será capaz de fazer o que ele diz que faz? Será que ele vai transformar? Será que ele vai trazer essa paz ao meu coração? Há aqueles crentes novos, e a gente entende porque eles são novos, que têm dúvidas a respeito do perdão de Deus. Será que Deus perdoou os meus pecados, pastor? O senhor não sabe o que eu já fiz na vida. Agora eu tenho consciência que era um pecado, aquela vida louca que eu levava. Será que Deus me perdoou? Mas isso é porque ele é jovem, porque ele é imaturo, porque ele é infantil na fé ainda. Mas nós, que já somos calejados, décadas de evangelho, de caminhada, ainda continuamos incrédulos a respeito do que Jesus faz. E aqui Jesus diz, Lucas registra, que Jesus deu-lhes poder e autoridade. Você pode duvidar, eu acho que Jesus não era capaz de dar poder e autoridade. Então você vai ter dificuldades de ser discípulo de Jesus. Eu preciso crer que Jesus é o que é, e os discípulos caminharam com Jesus e aprenderam, vendo Jesus, que ele era o que ele dizia ser. Vamos lembrar que quando Pedro, finalmente, diante de tantas alternativas que as pessoas tinham a respeito de Jesus, definindo Jesus, é Pedro que finalmente alcança a dimensão, a verdade a respeito de Jesus, dizendo: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso foi uma construção na mente, no coração, na espiritualidade de Pedro, até que finalmente o Senhor é muito mais do que tudo isso que estão dizendo. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai afirmar: é verdade, Pedro. Esta verdade não é algo que você conseguiu simplesmente com o seu raciocínio, mas foi algo que Deus foi desvendando aos seus olhos, desvendou ao seu coração, plantou no seu coração. E Pedro vai caminhar com Jesus. Pedro não tem consciência muito das suas próprias fraquezas e limitações, mas ele é aquele que diz assim: todo mundo pode te abandonar, mas eu jamais te abandonarei. A intenção é boa, embora ele não tivesse consciência das suas dificuldades, das suas limitações. Mas ele cria que Jesus era capaz. E chegou um tempo, meus irmãos, que depois de negar a Jesus, de Jesus aparecer para ele, ele precisa mais uma vez crer que Jesus o está perdoando e o está chamando, renovando o chamado que lhe dava, renovando a missão que lhe outorgou. Eu não chamei você para ser pescador de homens, e eu estou aqui, Pedro. Você me ama? Se você me ama, você vai cuidar das minhas ovelhas, dos meus cordeiros. É preciso crer em Jesus. Se você não crê, se você não der esse passo de fé, se você não se entregar, se você não se render a Jesus, você vai ter dificuldades de servir a Jesus, de proclamar, de encarnar e de servir a Jesus. Então, a primeira coisa é preciso crer. A segunda é preciso obedecer. É preciso obedecer. Por isso que Jesus diz que ele reuniu os 12, deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e então os enviou. Lucas registra aqui
que eles são enviados 12, depois no capítulo 10 ele envia mais 72, mas esses homens vão. Meus irmãos, caminhar pela fé não é ter garantia do que nós vamos ter. Nós obedecemos pela fé. Eu gosto de pensar na Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eram homens de fé. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Que foram instados a adorar a estátua que Nabucodonosor havia construído. E todo mundo se ajoelhou e só os 3 ficaram de pé. E Nabucodonosor chamou e falou, ó, vamos fingir que não aconteceu nada. Vocês ajoelhem agora e fica elas por elas. Eles falaram, não. Sabe, Nabucodonosor, que nós não vamos fazer isso. Porque se o nosso Deus quiser nos salvar, Ele vai nos salvar. Se Ele também não quiser nos salvar, tudo bem. Eram homens de fé. Não tinham garantia do que aconteceria. Eles não sabiam, não havia promessa de que eles entrando naquela fornalha, teriam a companhia do Cristo vivo, do Cristo pré-existente, pré-encarnado. Eles não tinham garantia de nada disso. Mas eles queriam eles queriam obedecer a Deus. Meus irmãos, para a gente andar com Jesus, a gente crer em Jesus, a gente precisa obedecer a Jesus. Sem garantia, por vezes, daquilo que vai acontecer. Mas na certeza de que Deus sabe o que está fazendo. O Senhor nos enviou? O Senhor está dizendo que deu poder e autoridade para nós? Então a gente vai. O Senhor mandou e a gente vai. O que vai acontecer lá, a gente não sabe. A gente não controla estas coisas. Mas a gente precisa crer em Jesus e ser obediente a Jesus. É assim que nós nos tornamos discípulos de Jesus, crendo e obedecendo. E eles vão pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Pregar o reino de Deus, meus irmãos, não tem a ver exatamente ou prioritariamente com território. Algumas pessoas até reduziram isso, não é? Nós vamos orar aqui nos 4 cantos desse terreno, porque esse terreno aqui pertence a Jesus. Não estamos falando disso. Eu quero orar nos 4 cantos da minha casa, porque essa casa pertence a Jesus. Se você fizer isso, esse ritual, essa mandinga cristã, e o seu coração não for habitado por Jesus, isso não adianta nada. Tá bom? Então, isso tem a ver com o domínio de Deus no nosso coração, prioritariamente. Porque se Deus habitar no meu coração, aquele espaço físico da minha casa será habitado pelo Espírito Santo de Deus. Então é de dentro para fora que esse reino se manifesta. E eles tinham que pregar o reino. O reino de Deus ia nessas pessoas, em primeiro lugar, que chegavam a um lugar onde ninguém queria ir. Que ia pregar nas aldeias dos samaritanos. Que ia pregar ao povo de Nínive, por exemplo. Eles iam, e essas pessoas falavam assim, mas por que vocês estão aqui? Como a mulher samaritana falou para Jesus, mas você sendo judeu, fala comigo, uma mulher samaritana? O que é que te impulsiona a fazer isso? O reino de Deus chega primeiro dessa forma, num coração, numa mensagem que exige uma explicação. Por que você veio falar isso para mim? Por que você está fazendo isso em meu favor? Depois, o reino de Deus se manifesta assim territorialmente. Porque quando você proclama, olha, eu vim aqui como embaixador, Paulo fala que nós somos embaixadores de Cristo. Eu vim aqui representando o Rei dos Reis, o soberano Rei. E eu vim aqui para anunciar que esse Rei reina, que Ele está sobre todo domínio, sobre toda autoridade. Ele inclusive venceu todas as coisas, está sentado no trono do mundo, de onde governa todas as coisas. E se você até agora esteve dominado, envolvido por outros poderes, por outros deuses, por outra idolatria, eu quero dizer que este Deus, com o seu poder, veio te libertar. E veio reinar aqui, no seu coração, na sua vida, na sua família, na sua casa. E onde você estiver, você também vai levar esse reino junto com você. É assim que eles vão pregar o reino. Primeiro, movidos por esta mensagem. Segundo, proclamando e manifestando. Por isso que a gente vai proclamar, servir, encarnar e servir. Porque esse reino foi tomado no nosso coração. E a gente sai proclamando que existe um poder maior do que
esse poder que te ofusca, que te oprime, seja lá o que for. Como eu disse, a gente às vezes tem dificuldades de pensar sobre as curas que Deus ou que Jesus realiza. Ele nos mandou ir e curar todo tipo de enfermidade, todas as pessoas que estavam enfermas, fazendo curas por toda parte. Eu quero pensar com você em primeiro lugar. Eu estava pensando isso porque há um lugar, Mateus registra que Jesus sai curando todo tipo de doença e enfermidade. Eu falei, mas por que eu fui ler isso agora? E aí eu fui entender que a enfermidade, grosso modo, o pessoal da área da saúde pode me corrigir, a enfermidade é o que você sente e a doença é o que você tem. Você vai no médico, assim, olha, eu não estou me sentindo bem, eu não sei o que eu tenho, mas eu não me sinto bem, eu acho que eu tenho alguma coisa estranha comigo. E aí se você sai de lá dizendo assim, ó, teu problema é na vesícula. Você tem um problema, mas é na vesícula. E aí então a enfermidade e a doença teriam esses aspectos para nós hoje. Tá? Naquela época, naturalmente, eles não faziam tantas distinções tão claras como nós fazemos hoje. Nós precisamos entender que o nosso Deus, eu não sei se você crê nisso ou não, mas o nosso Deus cura. Ele tem, inclusive, lá em 1 Coríntios, quando Paulo fala sobre os dons, que o mesmo Espírito dá a um outro, dá a alguém a fé, mas dá a um outro os dons de curas, os dons de curar. E fala sobre isso, sobre essa capacidade sobrenatural que é concedida pelo Espírito Santo de Deus, para de uma maneira sobrenatural, para ajudar na edificação da igreja, para fortalecer a fé e manifestar a graça de Deus, fazendo curas, que é a restauração física, emocional e espiritual das pessoas por meios não naturais. Então, quando esses dons de cura se manifestam na vida da igreja, não é de maneira natural, por isso que é um dom. Deus também trabalha pela sua soberania ou pela sua providência. Foi interessante, eu tenho ouvido e você vai ouvir muitos testemunhos na vida da nossa igreja de tantas pessoas que dizem, Deus agiu, pastor. Aquele médico foi a pessoa certa, aquele tratamento foi a pessoa certa, aquela hora foi a hora certa. E Deus está agindo, cuidando da nossa vida. Mas Deus também faz coisas de maneira extraordinária, sobrenatural. E se eu fosse parar aqui para a gente fazer aquele culto do conta a bênção, cada um de nós teria situações sempre diferentes, extraordinárias, que Deus agiu. E a gente conhece pessoas ao longo da nossa caminhada que foram alvo desta graça de Deus, de terem sido curados milagrosamente, extraordinariamente. De médico chegar e falar assim, olha, você tem fé? Porque isso aqui só pode se explicar como um milagre de Deus. A gente não tem explicação como é que esse exame estava dizendo que estava assim e esse exame está desse jeito. A gente não tem como explicar isso. Nosso Deus faz isso. Eu até estava verificando, a cura sempre tem a ver com o nosso corpo, com a nossa mente, com quem nós somos. E os milagres que Deus realiza têm a ver com outras situações. Você sabia quantos milagres estão registrados na Bíblia que o nosso Mestre, Senhor e Salvador realizou? Alguém teria, assim, ideia de quantos são? Alguém quer arriscar? Ganhe uma caixa de chocolate se acertar na primeira. A Bíblia registra 35 milagres de Jesus, os evangelhos. Tá? Alguns têm a ver com uma cura espiritual clara. Diz que ele expulsou o demônio de um homem em Lucas, curou um outro homem que tinha uma legião de demônios, curou um menino endemoniado, expulsou um demônio de mudez, curou a filha endemoniada da mulher cananeia. A Bíblia fala sobre esse poder de Deus de trazer libertação espiritual, uma cura espiritual. Registra também diversas curas físicas. O paralítico no poço de Betesda,
uma pessoa que era cega de nascimento, a sogra de Pedro, aquele homem que foi descido num buraco aberto no telhado daquela casa, aquela moça que estava torta há 18 anos, ele curou a orelha de Malco quando Pedro tirou a orelha com a sua espada, um surdo mudo, cegos, o cego Bartimeu. Então, a Bíblia registra diversas maneiras que Jesus curou fisicamente, libertou espiritualmente, e milagres que Jesus realizou sobre a natureza. Quando ele acalma a tempestade, quando ele transforma a água em vinho, segundo João, o primeiro milagre que Jesus realizou. Quando ele andou sobre as águas, quando ele alimentou 5.000 homens, depois 4.000 homens, quando ele alimentou 5.000 homens, eram 5 pães e 2 peixinhos, sobraram 12 cestos. Os discípulos falaram, olha, o que tem aqui não dá, precisaria 200 denários para dar um pedaço de pão, não sei nem se ia dar para dar um pedaço de pão para cada um que está aqui. E Jesus realiza esse tipo de milagre. Aquela pesca com 153 grandes peixes, já no final do seu ministério terreno. Além desses milagres, ele tem o milagre da ressurreição. Nós vimos semana passada, ele ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e o próprio amigo Lázaro. E, meus irmãos, quando a Bíblia fala sobre isso, nem sempre ela trata dos milagres que estão subentendidos. Quando o evangelista João escreve o seu evangelho, ele termina, já no final do seu livro, ele diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Era o objetivo de João, separando aqueles milagres, dizer assim, olha, se vocês entenderem esses milagres, vocês vão poder crer que Jesus é o Filho de Deus. E aí ele registra alguns milagres. Então ele não está preocupado com a quantidade, mas com a qualidade. Eu quero mostrar a vocês nesses poucos milagres que ele registra, 8, que através desses milagres é possível entender que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele transforma a água em vinho, é um milagre sobre a natureza. Ele cura o filho de um funcionário público. Ele cura o paralítico do poço de Betesda. Ele alimenta essa multidão de 5.000. Ele anda sobre as águas. Ele cura um homem cego. Ele ressuscita Lázaro. Mas ele também conversa com Nicodemos. E Nicodemos não tem nenhum problema físico até onde a gente saiba. Ele conversa com a mulher samaritana. E pela conversa que nós lemos ali, parece que a mulher samaritana também não tem um problema. Você já pensou em si mesmo? A gente nasceu assim, com nenhuma deficiência física, intelectualmente normal, vamos dizer assim, e a gente fala assim, poxa, que milagre Jesus vai realizar na minha vida, não é? Quando a gente ouve um testemunho daqueles assim, impactantes, a gente até olha para a gente e fala, nossa, mas o meu testemunho é tão sem vida, não tem graça. Mas olha, esse milagre que Jesus vem realizando na vida de algumas pessoas, que não é cura física, não é algo ligado à natureza, mas é algo ligado ao ser da pessoa. Nicodemos, como nós sabemos, ele era um doutor da lei, mas que agasalhava dúvidas no seu coração. Como é que pode ser isso? Só através de Deus alguém pode fazer o que você faz. Como é que pode alguém nascer de... O que significa nascer de novo? Aquele homem precisava de paz no seu coração, apesar de todo o conhecimento que ele tinha a respeito da religião. Aquela mulher samaritana, ela devia ser inclusive uma mulher muito bonita, não é? Porque ela já teve 6 maridos, não é? Ela não devia ter nenhum problema físico. Mas ela estava perdida na vida, batendo cabeça na vida. E é só se encontrando com Jesus que a vida dela vai tomar rumo, que ela vai ter uma cura emocional. Várias maneiras de você entender essa mulher samaritana.
a necessidade de ter um companheiro, só se encontrar felicidade no outro, a incapacidade de se adequar, aquela pessoa talvez fosse muito rona, do jeito que eu quero, e por isso não parava com marido nenhum. Tem muitas maneiras de você entender as possibilidades dessa mulher. Mas uma coisa ela precisava, de algo que saciasse o seu coração. De algo que finalmente trouxesse paz ao seu coração, à sua mente, à sua vida. E Jesus é a água da vida. A água que satisfaz plenamente essa pessoa. E João então registra esse tipo de cura que Jesus opera na vida das pessoas. Essa transformação do ser, na sua fé, nos seus propósitos de vida. Por isso que nós vamos proclamar, encarnar e servir. Nós fomos chamados para isso. E a missão então, meus irmãos, seguindo o que o nosso mestre fez e o que ele manda fazer, você vai lembrar que assim que Jesus vai aos céus, Pedro prega o sermão de Pentecostes e vamos para a vida agora. Primeira coisa que Pedro faz depois de pregar o sermão de Pentecostes, ele vai para o templo para orar e encontra um mendigo lá na porta. Rapaz, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E aquele homem é curado, porque ele vai levar a cura para as pessoas. Ele vai levar todo tipo de cura que Deus quer realizar. É por isso que esse Pedro vai dizer assim, bendito, escrevendo a sua primeira carta, não é? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma viva esperança. E ele vai falar sobre essa esperança que nós já vimos aqui, que está guardada nos céus, nos motivando a servir ao Senhor. Mas ele fala assim, olha, é por causa da grande misericórdia de Deus que nós nos movemos, que nós saímos para proclamar, que nós encarnamos essa mensagem. Porque foi essa grande misericórdia que Jesus veio manifestar. A missão de Jesus foi proclamar as boas novas aos pobres. E ele vem então pregar este evangelho. E nós agora saímos proclamando o reinado de Deus. Que essa grande misericórdia alcançou a nossa vida e pode alcançar a vida de outras pessoas. Nós saímos para proclamar essa grande misericórdia que nos garante os céus, que nos dá essa herança guardada nos céus para nós, que mediante a fé estamos protegidos pelo poder de Deus. Ele veio nos curar e nos libertar. Nós vamos encarnar e por isso nós vamos então, nós saímos e vamos pelos povoados, pregando o evangelho e curando pessoas por toda parte. Por isso que a igreja, você e eu, precisamos orar. Não sei quantas vezes você essa semana orou por um missionário. Quantas vezes se você já separou um recurso para investir em missões. Se você já se mobilizou. Se você já falou do evangelho para alguém. Se você se lembrou de alguém que precisa ouvir o evangelho. Se você se lembrou de alguém que precisa ser incentivado a se apegar ao Senhor Jesus. E se você já foi. Se essa semana você falou de Jesus a alguém. Se você teve a oportunidade de indicar, olha, você precisa buscar mais a Deus. Olha, eu tenho aqui um evangelho de João, eu tenho aqui um folheto, eu quero orar por você aqui, para que Deus lhe dê direção. Meus irmãos, às vezes a gente não... Se Deus não mandar você orar para que alguém seja curado, não ore. Tá? Mas você pode, não precisa nem sentir isso, você pode falar para as pessoas assim, com certeza, se você buscar a Deus, Deus vai vir ao seu encontro. Talvez Ele lhe cure de uma maneira extraordinária. Talvez Ele providencie os meios pelos quais Ele vai cuidar da sua vida. Talvez Ele trabalhe através de alguém. Hoje nós vimos isso de maneira tão preciosa pela manhã. Talvez Deus trabalhe e instrua e dê direção e faça algo de extraordinário na sua vida através de alguém. Mas Deus vai fazer. E crendo nisso, meus irmãos, a gente às vezes tem medo de apontar Jesus porque a gente tem medo. Mas como eu já disse, indique Jesus para as pessoas. Se você buscar a Jesus, se você se render a Jesus, Ele virá ao seu encontro, Ele vai se manifestar a você, Ele vai dar uma prova da sua presença.
Você só tem que ser corajoso, você só tem que ter fé, você tem que buscar a Deus. E por fim nós precisamos servir, porque Deus nos deu poder e autoridade. Quando Jesus dá a missão à igreja, lá em Mateus 28, ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações. Nós não estamos sozinhos, meus irmãos. O Senhor está conosco. Ele termina esse mandato da grande comissão dizendo, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vocês não estão sozinhos, vocês estão revestidos de poder e autoridade. É por isso, meus irmãos, que Lucas, depois do capítulo 12, no capítulo 10, vai registrar que aqueles 72 discípulos obedeceram a Jesus. Lá no capítulo 10, aqui no 9, ele manda os 12, mas lá no capítulo 10 ele manda 72, dizendo a mesma coisa. Eu estou enviando vocês com poder e autoridade, como ovelhas diante de lobos. Vão, preguem o evangelho, curem as pessoas, libertem as pessoas. Lucas vai registrar que esses homens voltaram, dizendo o seguinte, os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetiam a nós em teu nome. Quando a gente proclama, encarna e vai e obedece o Senhor Jesus, a gente vai voltar alegre. Esse talvez seja a grande verdade que nós podemos experimentar. O Senhor deu poder e autoridade para expulsar demônios, para curar doenças, para pregar o reino, os domínios soberanos de Deus. A gente vai nessa consciência de depender de Deus. Veja que Jesus fala, olha, não levem nada no caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica. A gente vai no poder do Espírito Santo de Deus. A gente vai no poder e autoridade de Deus. Não é nos meus diplomas, não é no meu conhecimento, não é na minha experiência, não é no meu tanto de vida cristã que eu tenho, porque todo o poder reside em Cristo Jesus. Então a gente vai na consciência do poder de Deus, de depender de Deus. A gente vai com a consciência de atuar na realidade. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Vocês atuam na vida das pessoas. Não é como disse alguém, a espiritosfera, não é? Não, é na realidade, encarnada, na vida das pessoas, porque Jesus é uma resposta, por vezes, para uma cura física, aquele problema que eu falei da vesícula, sei lá, do fígado, do coração, não sei, ele pode curar, mas ele também está atuando no seu relacionamento com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, nesse problema financeiro que você não tem jeito de resolver, naquele problema de relacionamento que você está arrastando há anos, na falta de tomar uma decisão na vida, porque ele está agindo na vida, nas questões que nós temos na nossa vida. Ele atua na realidade, e essa consciência de ser um instrumento, um canal de vida ou de morte. Lembra que ele diz assim, se alguém não receber vocês saiam dessa cidade, sacudam a poeira dos pés como testemunho contra eles. Que ninguém chegue aos céus diante do Senhor e diga, como dizia aquele hino antigo, né? Não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Já pensou? Que a gente tenha consciência de que, olha, eu preguei o Evangelho. Quantas e todas as vezes que eu tive oportunidade, eu apontei para Jesus. Eu disse que Jesus é aquele que podia transformar a sua vida. Que, meus irmãos, a gente experimente essa alegria dos 72 que voltaram dizendo, em teu nome, todas as coisas foram submetidas, foram transformadas. Eu queria convidar você para buscar em Deus a alegria da missão cumprida. Já pensou? Tem coisa mais gostosa quando você fala assim, fiz a minha parte, cumpri aquilo que me era designado. Chegar diante de Jesus, Jesus, eu não tive, como diz o apóstolo Paulo, eu não tive a minha vida como preciosa, mas eu gastei para pregar o Evangelho. Eu cumpri o ministério que recebi do Senhor.
Estar alegre por causa disso. Estar alegre por presenciar o poder de Deus. Quem não crê, fica assim, ó. Está acontecendo aqui, fulano está de longe. Ele não experimenta, ele não é canal, ele não é instrumento. Ele não presencia o poder de Deus. Ele não se torna canal de bênção de Deus. Meus irmãos, acho que não existe maior alegria do que ver alguém se rendendo aos pés de Cristo. E Deus é tão gracioso conosco, porque tudo vem do Senhor, tudo é Ele. É o Espírito que convence, é Deus que, foi Jesus quem morreu na cruz, é o Espírito que convence, é Deus que garante essa salvação. Mas a pessoa vem a nós, vem nos abraçar, fala, obrigado, porque você me pregou, falou de Cristo. Como você é importante na minha vida. Você fala assim, gente, eu sou nada. O nosso Deus fez tudo. E você ainda vive essa alegria, este poder de testemunhar do poder de Deus. Você já viveu essa alegria? Eu quero fazer um desafio a você que neste ano de 2026, você viva esta alegria de, como os discípulos, atenderem o chamado de Jesus e fazerem exatamente como eles fizeram. Sairmos daqui e ir pregando o Evangelho e curando pessoas por toda parte. Qual é o teu problema? Eu tenho uma solução e ela é Jesus. Se você crer, você vai experimentar isso.